Os vereadores de Belo Horizonte assinaram uma petição para que o valor da passagem de ônibus em vigor desde o início de janeiro seja revisto e os bilhetes voltem a custar R$ 3,70. Os parlamentares pedem que o prefeito Alexandre Calil revogue o aumento até que a auditoria sobre as contas da BH Trans e das empresas seja finalizada. Ponto de ônibus cheio é sinal de que o transporte público é necessidade para a população. Até porque, se pudessem escolher, evitariam passar pelos mesmos problemas todos os dias. Tá com muito pouco ônibus, precisa que melhore pouco. Melhorar mais, pôr assim, uma segurança, como também mais os lugares para os idosos sentados. Atrasa, demora demais, não tem conforto, está atrasando demais os ônibus, então precisa de melhorar e muito mesmo. O prefeito Alexandre Calil assinou um decreto para que 300 novos ônibus sejam acrescentados na frota de BH. Exigiu que todos tenham sistema de ar-condicionado e suspensão hidráulica para garantir mais conforto para os passageiros. Mas faltou mexer em um ponto importante. Durante a campanha, o prefeito Alexandre Calil prometeu que abriria a caixa preta dos ônibus de Belo Horizonte. Mas quando assumiu a prefeitura, ele aprovou o aumento dado pelo ex-prefeito. A tarifa subiu 9,4%, mais do que a inflação no período, e passou de R$ 3,70 para R$ 4,05. Tá tendo nem como pagar ônibus, entendeu? Então precisa o prefeito, o governo dar um jeitinho para dar uma melhorada pro pessoal na cidade. O valor que nós pagamos no ônibus é muito alto, né? É R$ 4,85 e eles não melhoram em nada pra gente. Os vereadores também se manifestaram. 35 dos 41 parlamentares assinaram um documento pedindo que o prefeito suspenda o aumento até que seja concluída uma auditoria no preço das passagens de ônibus. No dia 10, eu protocolei na BH Trans um pedido de auditoria. Nós queremos fazer um apelo ao prefeito para que ele revogue o aumento da passagem, para que ele volte atrás, porque isso traz mais transparência para o processo. Enquanto a auditoria não for concluída, nós não sabemos qual o valor real a ser cobrado. Né, 4,5, 3,70, 3,80, 4,10. Então, enquanto nós não sabemos a realidade dos fatos, é importante que se revogue, que se volte atrás, assim como o prefeito de Contagem fez. Eles também aguardam que a BH Trans responda a questões levantadas sobre os contratos vigentes. Nós elaboramos esse documento com 21 questões, entregamos, protocolamos. Eu estive pessoalmente com o presidente da BH Trans, entreguei para ele pessoalmente, ele me pediu 3 semanas para essa resposta, eles ainda estão no prazo, porque, na verdade, nós precisamos entender, e a nossa função aqui é questionar a BH Trans para a gente entender a lógica dos R$ 4,05. Por que eles chegaram nesse valor? 25 linhas de ônibus tiveram a circulação alterada no centro de Belo Horizonte. 17 são de coletivos que ligam o transporte público da capital à Grande BH e as outras 8 circulam exclusivamente dentro da cidade. De acordo com a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, a mudança faz parte da implantação da 4ª fase do Mob Centro, projeto da BH Trans que busca dar mais agilidade e segurança à região. Para conferir quais linhas tiveram alteração no itinerário, basta acessar os sites transportes.mg.gov.br e bhtrans.pbh.gov.br. Crise da segurança pública. Nesta semana, a população do Espírito Santo viveu momentos de violência. Em protesto por salários, os militares não saíram dos quartéis e a cidade sofreram uma onda de criminalidade. Aulas foram suspensas e ônibus não circularam. Esse é o assunto do Horizonte em Foco. Confira. A situação no estado do Espírito Santo é grave e tende a piorar. Os trabalhadores da área de segurança pública cobram a recomposição salarial dos últimos anos de inflação não dados pelo governo. Acontece que a PEC 241, aquela que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, impede o cumprimento dessa exigência por parte do poder do Estado. Os trabalhadores terão que incorporar os seus prejuízos. Iguais a eles, vários outros trabalhadores de outros estados passarão pelos mesmos problemas num futuro próximo. Ademais, uma outra questão se refere ao comportamento da população e os saques que têm ocorrido diuturnamente nas ruas daquele estado. É de se esperar que a população tenha mais respeito
pela coisa pública e pelo patrimônio particular dos cidadãos. Acontece que os maus exemplos vindos de cima de nossa esfera política não trazem bons sinais para o futuro. Projetado para ser um cassino no início da década de 1940, durante a administração do prefeito Juscelino Kubitschek, o prédio que abriga hoje o Museu de Arte da Pampulha foi o primeiro projeto de Oscar Niemeyer para o conjunto arquitetônico da Pampulha. Veja na primeira reportagem da série sobre os museus. Criado em 1957, o Museu de Arte da Pampulha já era tombado pelos governos municipal, estadual e federal. Em 2016, tornou-se, junto com o conjunto arquitetônico da Pampulha, Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O espaço, que mescla a modernidade da arquitetura de Oscar Niemeyer com a beleza da Lagoa da Pampulha, encanta os visitantes. Nota 10, né? A gente sair, poder conhecer as coisas que a gente tem em volta da gente, né? O tombamento da construção impede que o museu passe por certas obras. Por isso, o local não tem condições de receber algumas exposições. A solução foi dedicar o espaço à arte contemporânea. A nossa responsabilidade em preservar, né, o prédio na sua integridade, dos materiais que foram concebidos é muito grande. Então, a gente acaba tendo muita dificuldade de trazer certas exposições, porque o museu ele não pode ter uma climatização, ele tem uma luz natural muito intensa, né? Mas ele foi criado para isso, né? Como cassino, a ideia do Oscar Niemeyer era justamente integrar a parte interna do edifício com a paisagem cultural. Esta família de Almenara, no Vale do Jequitinhonha, fez questão de visitar o museu. Muito importante para a gente retratar, né, o que já se passou, para as gerações mais novas conhecerem o antigo, né? E oportunizar eles de uma maneira geral de conhecer a história de Belo Horizonte de uma maneira geral do país inteiro. A gente vem pela primeira vez e fala muito sobre arte e também sobre a poluição, que às vezes a gente está em casa, mexendo no computador, no celular e não repara isso. Aí até mesmo na rua a gente não olha, mas acontece ao redor da gente, a gente não percebe, no rio, na floresta. Aí aqui a gente pode ter um conhecimento do que acontece, por exemplo, o derramamento nessas barragens, também pode conhecer a arte, que é uma coisa muito boa e faz muito bem, até uma terapia. Mas até o local virar o Museu de Arte da Pampulha, foi cenário de outras histórias. Quando foi projetado na década de 1940, o então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, tinha outros planos para o local. Aqui funcionou nos primeiros anos um cassino. A inauguração em 1942 atraiu jogadores de todo o país e transformou a vida noturna de Belo Horizonte. Porque em 46 o jogo de azar no Brasil ele é proibido, ele foi construído para ser um cassino. Com isso o museu ele fica 10 anos aí sem utilidade certa. E então, a partir de 57, o museu passa a ser o Museu de Arte de Belo Horizonte. Um dos locais mais visitados do museu é este auditório. Com capacidade para 200 pessoas, ele recebe projetos culturais aos domingos e guarda uma das curiosidades do prédio. O piso iluminado é o teto desta outra sala. Os jardins em volta do prédio foram criados pelo paisagista Roberto Burler Marques. O desenho é cheio de curvas, preenchido com espécies da nossa flora brasileira. Uma atração à parte. Além do prédio tombado, nós temos os jardins, né, que foram projetados por Burler Marques, um paisagista muito conceituado, escolhido por JK também no momento da concepção da Pampulha, os jardins também da Casa do Baile, da Casa Kubitschek, parte do jardim do Yacht Club também são projetos de Burler Marques. Então, essa apropriação do espaço do museu vai além da exposição. E o Horizonte Notícia termina agora. Quer rever o programa? É só acessar o nosso site tvhorizonte.com.br. Até a próxima semana.